Esses sensores capacitivos, pessoal, eles têm uma característica, que é detectar qualquer material. Se você quer detectar vidro, papelão, plástico, sei lá, minha mão aqui detecta. Ou se você quiser detectar líquidos, né, vapores, sei lá, uma tubulação que passa um vapor lá bem denso, você quer detectar se tem ou não, você também consegue. O sensor capacitivo, ele consegue detectar qualquer material. Por quê? O funcionamento baseia-se em quê? Ele é um capacitor, né? Aqui basicamente, né, na face sensora dele é um capacitor, né? Eu tenho aqui um lado positivo e aqui eu tenho um lado negativo. Então aqui você tem um capacitor e aqui o lado positivo e o lado negativo, e entre o lado positivo e o negativo forma o quê? Dielétrico, que é o ar. Então qualquer coisa que chegar aqui perto vai modificar o dielétrico. E aí você tem os circuitos de detecção, né, vão detectar variações do dielétrico, por isso que você ajusta a sensibilidade para ele detectar ou não, porque dependendo desse dielétrico, né, ele vai comutar a saída ou não, ou seja, ele vai detectar ou não. Então, como ele se baseia em dielétrico, em mudança do dielétrico, então o que acontece? Você colocou um sensor de capacitivo lá e você, com o tempo, colocou ele lá e esqueceu, né? Com o tempo vai acumulando poeira, sujidade, sei lá, coisas que acontecem na indústria, você esquece. E aí o que acontece? Na face sensora dele, com o tempo, ele começa a detectar aquilo, aquela crosta. E aí, esse é um problema do sensor capacitivo. Você tem que ter limpeza, você tem que ter, às vezes, fazer ajustes de sensibilidade de vez em quando. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que tinha um sensor capacitivo para detectar líquidos, por exemplo, dentro de um recipiente, de um tanque. Vou já colocar aqui a aplicação. Você tem um tanque, aí você tem um vaso comunicante no tanque, e aí o sensor capacitivo ele era instalado para ler o nível que é o fluido de dentro da tubulação. Então a gente colocou um sensor capacitivo por fora, né, da tubulação, do vaso comunicante, e aí quando o líquido passava, a gente ajustou para ele ler, ele comutar a saída toda a vida que ele lesse dielétrico do líquido, da parede externa do vaso comunicante e do ar. Então, toda a vida que o líquido não estava lá, você tinha um dielétrico formado pela parede do vaso comunicante e o ar. Então ele pegava essa diferença de elétrico para comutar a saída. Então a gente conseguia fazer um sistema lá de monitoramento do nível discreto, né? E baseado em sensor capacitivo, em um método não invasivo, né? Eu não precisei furar tanque, não precisei instalar nada disso para fazer esse sistema. Então tá aqui, muito utilizado, né? Eu coloquei aqui por vivência mesmo, porque eu já fiz isso. Venda útil prolongada. Realmente, se você, dependendo do meio que você colocar esse sensor, você pode ter a vida útil realmente prolongada. É um sensor que, como o nome já diz, não tem contato. Se você deixar ele em temperatura ambiente, uma temperatura não muito alta, respeitando as especificações do fabricante, você vai ter uma vida útil bem prolongada, ok? Então, algumas aplicações do sensor capacitivo, por exemplo, paletizadores, né, envases de garrafas plásticas ou vidro por detecção fora do recipiente. Uma coisa aqui, esse do detecção fora do recipiente, isso aqui do invase de garrafas de plástico ou vidro, né? Já vi em algumas empresas em máquinas que invasam recipientes pequenos, né? E aí o sistema só invasa até aonde o nível do sensor capacitivo detectar lá, né? Então é bem interessante isso, né? A questão do sensor capacitivo ser usado para controlar o nível nessa situação. E aqui eu coloquei uma foto, ó, ilustrativa, né? O nome dessa técnica é Side Tube Level Detection, né? Ou seja, você tem aqui um vaso comunicante com um tanque. Aí, se o nível aqui, vamos supor que ele esteja um líquido com uma densidade só, homogêneo, monofásico, né? Tem uma fase só, não tem outro líquido mais leve. Então você tem aqui o nível do tanque bem aqui, ó. Vamos supor onde eu tô marcado com o meu cursor aqui, ó, tá?
E aí o que acontece? Se o nível do tanque estiver bem aqui, o nível do vaso comunicante está bem aqui também. Então, olha aqui onde os sensores capacitivos estão. Ó. Aqui você tem uma peçazinha de metal, onde o sensor capacitivo ele é encaixado. Ó. E aí o que acontece? Coloca-se o sensor capacitivo em contato direto com o vaso comunicante e aí faz os ajustes, né, de sensibilidade. Então, com isso você consegue detectar nível sem ter sem furar o tanque, nada disso, ok? Geralmente os tanques eles já vêm com isso, os tanques industriais, por quê? Porque quem fabrica tanque para a indústria química, alimentos, geralmente eles deixam pontos, né, que a gente chama de pontos de tomada de pressão, né, para você ligar outros sensores ou para você ligar uma régua de nível, né, uma régua graduada de nível, o que seja, o que a pessoa quiser fazer lá, ok? Já pensando que para não furar o tanque, né? Ou geralmente os fabricantes de tanques fazem isso. Em circuitos de comandos é muito comum, né? Em máquinas que circuito de comando você usa muito, máquinas que têm sistemas hidráulicos e pneumáticos, né? Máquinas prensa, essas máquinas que a gente usa geral.